noite, pessoal. Vamos agora para a segunda parte da aula, tá bom? Nós vamos falar agora sobre técnicas de aglutinação, né? Então, nós falamos bastante sobre teste de ELISA, teste de quiluminescência. Nas aulas anteriores também, quando era aula presencial, também falamos da imunocromatografia, né? Então, lembre sempre que essas técnicas de imuno sempre estão analisando a relação de antígeno e anticorpo, né? E para a técnica de aglutinação também é a mesma coisa. A técnica de aglutinação também é uma técnica muito simples, tá? E nada mais é do que também uma técnica que eu sempre vou analisar o complexo de antígeno e anticorpo, onde eu vou visualizar agregados visíveis, tá bom? Então, diferente do teste rápido, que você colocou lá o pinguinho de sangue, né? X microlitros ali de amostra do paciente para reagir com diluente, para você visualizar se deu positivo ou negativo. A técnica de ELISA, né, que muda essa cor, né, conforme o cromógeno, né, e você consegue ter a parte qualitativa e quantitativa. A aglutinação, você sempre vai visualizar agregado, tá bom? E por isso que a gente fala que a técnica de aglutinação, ela é uma técnica que é semi-quantitativa. E ela é 500 vezes mais sensível que precipitação. Geralmente, essas técnicas de aglutinação, esses suportes que vêm nesses kits, eles são sensibilizados com partícula de látex ou hemácias, né? Então, eu comentei com vocês até nas aulas, né, que a gente teve de monocromatografia, né, que essas partículas sempre são sensibilizadas com alguma látex, com hemácia, ou qualquer outro tipo de componente para ela não ficar solta, né, nessa estrutura técnica de imunoensaio, tá bom? Quais as vantagens de aglutinação? Porque tem um baixo custo, então é muito barato comprar esses tipos de testes, ele é muito fácil de realizar a técnica e também ele é muito rápido, tá bom? E qual a desvantagem? Que ele não é muito reprodutível, porque vem umas cartelinhas para fazer esses testes de aglutinação, então ele é muito limitado, eu não consigo colocar um número de amostras grandes, então ele não é muito reprodutível. E também a estabilidade do complexo formado, ele tem que ser rápido, uma vez que aglutinou, você já tem que visualizar rápido e já laudar, porque essa estabilidade ela é transitória. E acessibilidade também, tá bom? Quais fatores interferentes? Classe de anticorpo IgM, 750 vezes mais eficiente que IgG, significa que ele tem mais afinidade ali para você analisar se o paciente produz anticorpo IgM. IgG ele já não é tão sensível, então o IgM é o ideal, tá? pH também pode ser um interferente dessa amostra ou o pH mesmo do diluente que é utilizado ali, que o ideal é entre 6 e 8. O tempo, se demorar muito para fazer, demorar para analisar, perdeu esse complexo. A temperatura, a estabilidade da ligação ao suporte, que é essa distorção, também ela pode ser uma interferência, ela pode ser instável, pode ter resultado negativo, aí você acha que é negativo, mas é um problema de estabilidade. E também a concentração do antígeno de corpo que o paciente carrega, porque ele não é tão sensível que nem uma técnica de ELISA. Então, se ele tem uma quantidade muito pequena desse antígeno, parecendo na corrente sanguínea desse anticorpo, pode apresentar um resultado negativo, tá bom? As reações de aglutinação, então, sempre é um antígeno ou um anticorpo absorvido da partícula ou a célula. Então, você facilita a visualização do imunocomplexo antígeno-anticorpo. Quais tipos de reações que tem de aglutinação? E aglutinação direta, inibição da aglutinação direta, que a gente chama de hemoaglutinação, aglutinação indireta ou passiva, hemaglutinação passiva, inibição da aglutinação passiva ou hemaglutinação e reação de microfoculação, tá bom? Na aglutinação direta, são partículas antigênicas insolúveis, íntegras ou fragmentadas. E esse antígeno que você quer avaliar, presente na partícula, pode ser uma célula, por exemplo, uma hemácia, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser até um fungo. E geralmente você faz esse tipo de aglutinação direta ou em lâmina ou em tubo. O que você pode analisar na aglutinação direta? O grupo sanguíneo. Então, lembra acho que vocês já fizeram alguma vez na vida, tipagem sanguínea, né? Para saber que tipo de sangue o paciente tem RH. Isso é um tipo de aglutinação direta. Diagnóstico de mononucleose infecciosa, se o paciente tem toxoplasmose, se tem brucelose, salmonelose, leptospirose, está vendo até a parte parasitária
se o paciente tem a presença desse parasita, eu também posso fazer para aglutinação direta, sem eu precisar coletar e fazer uma ELISA, né, que vou demorar mais tempo e também gastar mais reagente, né, e mais trabalhoso, eu posso fazer para aglutinação. E para identificar antígenos de teste, por isso que a gente fala que é teste direto, é para identificar se o paciente carrega o antígeno ou não, tá bom? Aqui mostrando um exemplo, eu coloquei para vocês, de aglutinação direta, que a gente chama aí de teste de Cumbis, né? Esse teste de Cumbis, geralmente você utiliza aí o anticorpo que está presente no soro do paciente e você vai fazer essa relação do anticorpo que está no soro do paciente com o antígeno íntegro ou fragmentado. Se tivesse complementação, ou seja, se ele carrega realmente esse antígeno, junto com o anticorpo do soro, vai aglutinar, tá? Quem está mostrando aqui no teste de Cumbis, tá bom? E esse teste de Cumbis, ele pode ser dividido em testes direto ou indireto, e tem uma diferença entre eles, né? O teste de Cumbis, geralmente, ele é um exame de sangue que avalia a presença de anticorpos específicos que atacam as células vermelhas do sangue, provocando a destruição e podendo também levar ao surgimento de um tipo de anemia que a gente fala que é a anemia hemolítica, tá? Existem dois tipos principais desse exame que coloquei aqui para vocês, que é o teste de Cumbis direto. Então, ele avalia diretamente as células vermelhas do sangue. Então, tá vendo ali, coletou o sangue do paciente, tá vindo as hemácias, né? Daí eu pingo, né? Então, tá vendo? Se realmente ele apresenta esse antígeno eritrocitário que tá mostrando na hemácia, você vai colocar o reagente de Cumbis, que vem nesse kit, que tá mostrando em azulzinho. E se ele apresenta realmente esse antígeno eritrocitário, ele vai se ligar. Ele liga esse reagente de Cumbis, tá? Que seria, vamos supor, o anticorpo, que está no sorinho, né, nesse reagente, e vai se ligar ao antígeno eritrocitário. Vai se ligar esse antígeno que está presente na hemácia. Se tiver realmente esse antígeno presente, ele vai se interligar com o reagente de Cumbis. E aí fica várias hemácias juntinhas, interligadas uma com as outras, com esse reagente de Cumbis. E aí por isso que aglutina, tá ok? Então, esse teste de Cumbis direto, ele avalia diretamente os eritrócitos que estão presentes no sangue do paciente e vai verificar, por exemplo, se há anticorpo ligado à hemácia, se esses anticorpos são derivados do próprio sistema imune da pessoa ou recebido por transfusão. Então, por isso que esse teste normalmente é realizado para detectar anemias hemolíticas autoimune, tá? Por isso que ele é muito utilizado. Já o teste de Cumbis indireto, ele avalia o plasma do sangue, tá vendo? Então, coletou a amostra do paciente, né? Separou aí o plasma desse sangue, vai identificar os anticorpos ali presentes e geralmente ele é solicitado em situações de transfusão para garantir que o sangue que vai ser doado é compatível com quem está recebendo, né? Então, então é diferente, eu pego o plasma, né? Aí com esse plasma eu pingo lá as hemácias, aí ele vai se ligar, né, o anticorpo anti-eritrocitário, tá vendo? Aí depois eu faço uma outra parte que é colocar o reagente de Cumbis, aí ele vai aglutinar. Então a única diferença aqui é que no indireto eu tenho uma etapa a mais, porque eu pego o plasma, depois eu insiro a hemácia, depois ele vai ter a presença do anticorpo anti-eritrocitário, depois eu ponho o reagente de Cumbis, para depois ver se aglutina ou não. Então, tá vendo? Essa é a diferença, porque um é mais direto, então você pega o sangue direto, e ali o indireto, porque eu tenho que separar o plasma, tá bom? Então, além de anemia, por exemplo, ou também, que a gente está falando desses testes, né, que avalia se o paciente tem anemia hemolítica, para ver se a transfusão, né, se o sangue realmente é compatível com o que está recebendo, ele também pode identificar outras doenças que afetam as células também sanguíneas, por exemplo, leucemia, lúpus, mononucleose, eritroblastose fetal, né, que é conhecida como a doença hemolítica do recém-nascido, né, e também riscos de reações transfusionais, tá? Então, o teste de Cumbis, mais uma vez, é realizado a partir de uma amostra de sangue, então coleta lá no laboratório, o sangue caminha para o laboratório bonitinho lá para a técnica área de imunologia,
e realiza o teste de cubo direto e indireto, depende do objetivo, né? No teste de cubo direto é adicionado o reagente de Cumbis, mais uma vez que eu falei para vocês, ao sangue do paciente. Então, você vai visualizar anticorpos que podem estar ligados às hemácias. Já no teste de Cumbis indireto, o sangue é coletado, centrifuga, separa as hemácias do plasma, que contém o anticorpo. Ao plasma são adicionadas, então, essas hemácias pré-marcadas com anticorpos com o objetivo de verificar se existem autoanticorpos presentes no plasma e, consequentemente, no sangue do paciente, né? E para realizar o teste de Cumbis não é necessário nenhum preparo, entendeu? Mas tem alguns medicamentos que podem interferir no resultado, né? Tem algumas drogas imunossupressoras, tem alguns quimioterápicos que também podem afetar esse teste, inaglutinar devido à ação medicamentosa, tá bom? O resultado do teste de Cumbis, ele é negativo quando não existe um anticorpo que provoca a destruição dessas hemácias, e por isso é considerado um resultado normal, tá? Agora, se o resultado é positivo, então quer dizer que o anticorpo no sangue, por isso, se o resultado positivo no teste de cubo direto, quer dizer, significa que a pessoa tem uma doença, tá? Como, mais uma vez, teste de Cumbis direto, se der positivo, o paciente tem anemia hemolítica autoimune, ou ele pode ter infecção com o micoplasma, ele pode também ter sífilis, pode ter leucemia, pode ter lúpus, mononucleose, tá? Agora, no caso de teste de Cumbis indireto, se o resultado for positivo, significa que a pessoa tem um anticorpo, tá? Que pode causar coágulos quando se recebe outro tipo de sangue, tá? E aí, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de fazer a transfusão sanguínea. Então, por isso que é muito importante que o médico tenha esses resultados, né? Para saber se de fato o paciente tem uma daquelas doenças, se for direto, ou indireto, se ele for receber a transfusão sanguínea, tá bom? Aqui mostrando também outro tipo de teste de aglutinação direta, que é a tipagem sanguínea, né? Que vocês já fizeram na vida, geralmente pode fazer em lâmina ou em tubo, que aí você utiliza ali o soro anti-A ou o soro anti-B, né? E consegue ter os resultados se o paciente é A positivo, se ele é B positivo, porque se ele for A, vai aglutinar em A. Se ele for AB, vai aglutinar no A, que nem o primeiro aqui deu A positivo, né? Aglutinou no A, mas não aglutinou no B. No outro, não aglutinou no A e aglutinou no B, então ele é B positivo. No terceiro, aglutinou nos dois, então ele é AB positivo. E no último, quarto, não aglutinou em nada, então ele é O, né? Então, a tipagem sanguínea também é um método de aglutinação direta, pesquisa de antígeno, tá bom? Bom, continuando agora, a aglutinação indireta ou passiva. Que no caso aqui são antígenos solúveis adsorvidos na superfície de partículas inertes, tá vendo? Então essa é a diferença. Aqui nós não tínhamos antígeno, né? Adsorvido. Aqui a gente tem, tá? O que são utilizados na aglutinação indireta? Hemácias, pode ser utilizado como suporte para fazer uma aglutinação, ou outras partículas de suporte, partícula de látex, de carvão, de gelatina, de cefarose. Detecta IgM e IgG, mas lembra que IgM é o melhor, tá? Pode ser utilizado lâminas ou microplacas em V ou U, tá vendo? Então essas são as plaquinhas que são utilizadas para fazer testes de aglutinação. Então, por isso que eu falei para vocês que não é muito reprodutivo, que geralmente cabe ali 6 amostras ou 3 amostras, então você ficar utilizando várias plaquinhas. Aglutinação indireta, o que eu posso analisar? Toxoplasmose, doença de Chagas, fator reumatoide, proteína C reativa, que é o PCR, e também o teste de Aslo, tá? E aqui mostrando a aglutinação indireta. Então, tá vendo? Eu tenho uma partícula carregadora, tá? Mais o antígeno, e ela fica uma partícula sensibilizada. O que é essa partícula? Pode ser látex, pode ser carvão, pode ser, mais uma vez, gelatina, ou de cefarose, ou até hemácia. Tá? Então, eu uso essas partículas que vão se aderir ao antígeno. Pensando que nem a imunocromatografia que nós falamos na aula prática. Aí ela fica sensibilizada, tá vendo? E fica lá aderida no diluente. Então, ela não está aderida, gente,
nessa plaquinha. Ela está dentro de um tubinho diluente, que essa plaquinha ela tá limpa. Aí você vai pingar essa partícula sensibilizada na placa. Então ele vem tipo um micro de gotinha, aí você pinga na plaquinha, né? Onde está esse círculozinho, tá vendo? Cada um é uma amostra, e depois você coloca a amostra do paciente, tá bom? A partícula sensibilizada vai estar lá, nesse pocinho aqui, né? O que você vai introduzir? A amostra do paciente. Se ele apresenta um anticorpo contra aquele antígeno, ele vai se interligar nas partículas sensibilizadas e vai aglutinar, quem está mostrando aí no desenho, tá vendo? Aqui mostrando o esquema de realização de teste de aglutinação, como eu falei para vocês, tá vendo? Então, essa placa, ela vem limpa, não tem nada. As partículas de látex, junto com o antígeno, ela tá no diluente, ela tá lá num tubinho, tá? Ele vem dentro de um tubinho. Aí você coloca uma gota, tá vendo? Uma gotinha só nessa parte circular desse teste, dessa plaquinha. Coloca 2 gotas de amostra do paciente, mistura, tá? Tem que misturar bem, homogeneizar. Pode fazer rotação também com a mão, espera em torno de 2 minutos, tá? E aí mostra aí o resultado rapidinho após 2 minutos. Se der positivo, aglutina, tá vendo? Você consegue visualizar essa aglutinação, quem tá mostrando aí em branquinho. E se não tem aglutinação, não aglutina nada, aí fica com a mesma corzinha aqui, tá vendo? Então aglutinou, fica branquinho aqui, você vê as partículas mesmo. E aqui não aglutinou, você não vê a presença de aglutinação. Então aqui no caso está do negativo. Aqui mostrando que a proteína C reativa, que é a PCR, é um tipo de reação de aglutinação indireta. Tá vendo? Então aqui eu tenho em Y os anticorpos anti-PCR humano, interligados aqui com a partícula de látex, junto com a proteína C reativa. Então tem que gerar esse complexo aqui, tá vendo? Ó, partícula, anticorpo e antígeno. Se não formar isso aqui, não aglutina. Então se o paciente não apresenta um anticorpo contra esse antígeno, esse complexo aqui não se forma. Aí não vai aglutinar, tá bom? Essa é a técnica de aglutinação. E a proteína C reativa, que é PCR, não é PCR de ver expressão gênica, por favor. É proteína C reativa de aglutinação, tá bom? Ela é muito pedida, né, pelos médicos, tá? Essa proteína C reativa, também conhecida como PCR, ela é uma proteína produzida pelo fígado, tá? Então, o fígado produz essa proteína C reativa. E a concentração dela se eleva quando o paciente pode ter um processo inflamatório e infeccioso. Mas, mais uma vez, proteína C reativa, ela é inespecífica, não fecha diagnóstico, porque se der positivo, pode ser N fatores, N doenças. Não dá para fechar diagnóstico com proteína C reativa, tá? O nível dessa proteína, ela também é medida através do exame de sangue, então coleta o sangue do paciente, faz o teste de aglutinação, para avaliar se o paciente tem uma infecção, se tem uma inflamação, se tem risco de doença cardiovascular, se tem neoplasia, doença reumática, traumatismo, outras condições sérias também, tá? Esse exame, então, mais uma vez, ele não indica se há uma inflamação ou uma infecção, porque o aumento dos seus valores, se ele aumenta, tem que se investigar por que está aumentando, tá? E o corpo está lidando com um processo inflamatório. Então, ele pode indicar um aumento de leucócitos, por exemplo, na corrente sanguínea se o paciente tem, tá bom? Se o paciente já tem histórico familiar ou precisa avaliar o risco de ter doenças cardiovasculares, como angina, infarto, AVC, o médico pode indicar um PCR ultrassensível, que ele é um pouquinho mais específico, tá? Então, esse método ele mensura a proteína em quantidades muito pequenas no sangue e aí proporciona um diagnóstico muito mais precoce desse processo inflamatório e infeccioso, tá? Então, é um teste muito utilizado para avaliar o risco da pessoa desenvolver doença coronariana, tipo de ter um infarto, por exemplo, tá? No qual essas artérias do coração elas estão mais estreitas, tá? American Heart Association, né, que avalia, né, esses testes cardíacos, por exemplo, esses marcadores cardíacos, ele não recomenda o teste de PCR-US, que é esse ultrassensível, para todo mundo,
tá? Porque o teste ele é mais útil para pessoas que têm de 5 a 10% de chance de ter um ataque cardíaco nos próximos 10 anos, tá? E esse nível, ele é muito intermediário, esse risco. Então, ele é sempre determinado pela avaliação do risco global, que é baseada em escolha de estilo de vida e baseado se o paciente já carrega histórico familiar, tá? Então, esse teste ajuda a determinar o risco de um segundo ataque cardíaco, por exemplo, se ele já teve, tá? Já que as pessoas que têm um alto nível de PCR-US já tiveram um ataque cardíaco, né? São mais propensos a ter outro, tá? E qual que é a função desse exame também, mais uma vez? Diagnosticar doença infecciosa e inflamatória. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma apendicite, pode apresentar PCR elevado. Lúpus também, artrite reumatoide, infecção bacteriana, você tem pancreatite, você teve queimadura, se ele tem linfoma, se ele infartou, se ele tem AVC, se ele tem sepse, se é pós-operatório de uma cirurgia, se é tuberculose, tá vendo? Tudo pode dar PCR positivo. Então, ele é muito inespecífico. Então, ele só alerta que o paciente tem um processo inflamatório ou infeccioso, mas não fala que está ocorrendo. Então, tem que fazer testes complementares, tá? Não existe contraindicação para o exame PCR, porque coleta o sangue é muito simples, faz o teste de aglutinação, tá? Não há preparação, então coletou, faz o teste, não precisa estar em jejum, nada disso. Também alguns medicamentos podem interferir também no nível de PCR, tá? Então, por isso que é importante também o paciente relatar que medicação que ele está realizando, tá bom? Realizou a amostra de sangue, faz aquele teste lá que eu mostrei para vocês de aglutinação. Então, é muito simples e muito fácil, tá bom? O exame também de PCR pode causar poucos riscos, ele tem gravidade baixa, então não vai ter nenhum tipo de hematoma, não tem nada. Então, é uma coleta de sangue normal, tá bom? Que você coleta e indica lá se o paciente teve positividade ou não, se foi reagente ou não, aglutinou ou não aglutinou, tá? E aqui eu coloquei para vocês com relação ao PCR resposta de fase aguda, porque se ele é produzido pelo fígado, né? Se tem uma lesão, se o paciente então tem um trauma, fez uma cirurgia, tem uma infecção, uma inflamação, etc., ele vai produzir esse PCR em grandes quantidades, com o objetivo de neutralizar o agente inflamatório e também promover cura do tecido lesionado. Então é bom você ter PCR, porque é um processo reparativo, tá? E no processo de reação inflamatória aguda, você tem, como a gente teve na aula de inflamação, lembra? Ativa as células locais, você recruta as células do sistema imune, você recruta leucócitos, você tem toda a cascata da MEC ali, né? Da fibroblastos, células endoteliais. Essas células começam a produzir citocinas, interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa. E depois que começa a produzir essas citocinas, produz proteínas de fase aguda pelo fígado. Ou seja, começa o sistema complemento, produz fatores de coagulação, inibidores de metaproteinases e o PCR, tá? Então, a interleucina 6 é a principal indutora de produção da PCR pelo hepatócito e tem efeito sinérgico com a interleucina 1. Então, tá vendo? Então, é necessário ter ativação da interleucina 6 para ela produzir o PCR pelo hepatócito, senão não consegue produzir, tá bom? O ligante principal da PCR é a fosfocolina, que é encontrada em lipopolissacarídeo, parede de células bacterianas, também membranas biológicas, tá? Após a ligação, a PCR é reconhecida pelo sistema complemento, ela ativa o complemento também, então tá vendo? Olha como é legal ter PCR. Você fala assim, nossa, o PCR tá aumentado, vou morrer, não sei o quê. Não, é bom você tendo PCR, porque ela também sinaliza, ela também tem sinalização com o sistema imune, porque ela ativa o sistema complemento. Ela promove a fagocitose por neutrófilo, macrófago e outras células. Ela ativa monócito e macrófago, estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, por isso que é importante ter a produção de PCR se está num processo aqui inflamatório infeccioso, tá vendo? PCR é parte da resposta inflamatória da fase aguda e ajuda a neutralizar o agente inflamatório e promove a cura do tecido lesado. Então é extremamente importante ter a produção do PCR nessas situações, tá? PCR, concentração permanece elevada enquanto o insulto tecidual persiste. Então, enquanto o paciente tiver com a lesão e esse trauma, vai continuar ali a produção do PCR. Resolução da lesão e inflamação tecidual tem uma queda rara dos níveis PCR. Então, se essa lesão começar a ser restaurada, esse processo inflamatório, ela começa a diminuir a quantidade. E ela tem uma meia-vida de 19 horas.
Tá vendo? Então, se dentro de 19 horas ali não for corrigido, tá? Esse processo inflamatório, ela volta a produzir novamente. Se foi corrigido, mesmo tomando anti-inflamatório, tomando antibiótico, a meia-vida é 19 horas, para ela poder estabelecer e voltar aos níveis normais, tá bom? Taxa de produção é o único determinante significativo do seu nível plasmático. Respalda o uso clínico da PCR para monitorar a atividade de doença e condições agudas, tá? E aqui mostrei para vocês com relação ao resultado. Porque para eu liberar um resultado não basta aglutinar, eu também preciso ver a concentração. A aglutinação e concentração igual ou superior a 6 mg por litro corresponde como teste positivo para a PCR. Por quê? Porque é necessário nesses testes de aglutinação se fazer teste semi-quantitativo. Porque lembra, o teste de aglutinação é semi-quantitativo. O que é semi-quantitativo? Se o PCR do paciente deu positivo, eu preciso fazer um teste semi-quantitativo. O que é isso? Eu preciso diluir essa amostra do paciente para ver o quanto ainda ele tem de positividade de PCR. Então, eu tenho que fazer um teste semi-quantitativo 1 para 2, diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e mais se necessário até dar positivo. Então, por exemplo, fiz lá o PCR de primeira deu positivo. Tá, mas quanto que esse paciente já tem de positividade de PCR? Então, deixa eu diluir 1 para 2, deu positivo. Deixa eu diluir 1 para 4, deu positivo. Deixa eu diluir 1 para 8, deu negativo. Ah, deu negativo. Então, ele é PCR positivo, teste semi-quantitativo 1 para 4, que até 1 para 4 deu positivo. Chegou no 1 para 8, já não deu mais positivo. E isso é bom, porque isso demonstra o quanto que o paciente tem ali carregando esse PCR na corrente sanguínea, tá? Isso é bom também para monitorizar a doença, porque se o médico dá lá, por exemplo, um anti-inflamatório para esse paciente, um antibiótico, e repete esse PCR e agora, na hora que fez o exame, diminuiu de 1 para 4 para 1 para 2, então quer dizer que está funcionando esse medicamento. Quer dizer que o sistema imune dele está reagindo, tá? Então, por isso que o teste significativo demonstra para o médico quanto que tem ali, né, de diluição da amostra, ainda tem positividade, ou seja, o quanto que está carregando de PCR nessa corrente sanguínea, né, se está sendo mais grave, se tem mais porcentagem, se não tem, e também monitorizar a doença frente à ação medicamentosa. Então, para o teste de aglutinação, tem que fazer teste semi-quantitativo. Deu positivo? Faz teste quantitativo. Então, como que vai fazer isso? Então, naquela parte que eu mostrei para vocês, aqui, da plaquinha, se eu fiz lá minha placa, né, fiz a primeira gotinha aqui, pinguei a gota de partícula, né, sensibilizada, coloquei a amostra do paciente, homogeneizei e deu positivo. Essa mesma placa aqui eu já utilizo para fazer o teste quantitativo. Então aqui eu já faço 1 para 2, aqui já faço 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16. Se eu ver que eu vou fazendo dando positivo, vou fazendo até parar. Até, se tem paciente que dá 1 para 64, tem que fazer, tá bom? Eu já pode aproveitar a mesma placa para fazer já o teste semi-quantitativo. Se der negativo, beleza, mas deu positivo, tem que fazer o teste semi-quantitativo já na própria placa, beleza? Aqui mostrando com relação aos resultados, então lembram, é uma resposta inespecífica à atividade inflamatória, pode ser utilizado para analisar processos inflamatórios e necrose de tecido, se tem um infarto, por exemplo, infecção bacteriana, doença reumática, infarto de novo, artrite, neoplasia maligna também pode dar PCR, tá vendo? Então é muito inespecífico um teste de PCR, tá bom? Ele não fecha diagnóstico, tá? Bom, outro teste agora continuando é a aglutinação indireta endopassiva, que é o teste de ASLO ou ASO, tá bom? Tanto faz um ou outro, tá bom? ASO ou ASLO é a mesma coisa. Tem até AEO também, é a mesma coisa. E aqui mostrando que do ASO ou ASLO é igualzinho o do PCR, tá vendo? Então, a partícula de látex também associada ao antígeno anti-estreptolizina O. E se o paciente carrega o anticorpo com estreptolizina O, vai também fazer essa reação aqui de partícula com antígeno e anticorpo, tá bom? Da mesma maneira também utiliza aquela plaquinha, é a mesma coisa, igualzinho o PCR, todos a aglutinação. A única diferença é que você muda aí qual que é o antígeno, tá bom?
O exame ASLO, também chamado de ASO-AEO, refere-se à anti-streptolizina O, tá? E tem como objetivo identificar a presença de uma toxina liberada pela bactéria Streptococcus pyogenes, que é a streptolizina O, que é uma toxina que a Streptococcus pyogenes produz, tá? Caso a infecção por essa bactéria não seja identificada e tratada com antibiótico, a pessoa pode desenvolver complicações como glomerulonefrite, escarlatina, amidalite, febre reumática, por exemplo, tá? E o principal sinal de infecção por essa bactéria é a dor de garganta que o paciente tem, às vezes por 3 ou 5 vezes por ano e demora para ser solucionada, tá? Pode ter outros sintomas também, falta de ar, dor no peito, dor na articulação, tudo mais, tá? O exame deve ser feito em jejum de 4 a 8 horas, depende da recomendação do médico, tá bom? E para que serve? O médico geralmente pede o ASLO quando a pessoa tem episódios frequentes de dor de garganta, além de sintomas que podem indicar febre reumática, tá? O que é o sintoma de febre reumática? Aquela febre, tosse, falta de ar, dor inchadas nas articulações, presença de nódulos debaixo da pele, presença de manchas vermelhas na pele e dor no peito, tá? E aí, a partir da análise dos sintomas e do estado do exame, o médico pode confirmar o diagnóstico de febre reumática, tá? Por exemplo, quando é caracterizado uma elevada concentração da antistreptolizina O no sangue, tá? Isso pode identificar como febre reumática. A streptolizina O, ela é uma toxina produzida pela essa bactéria, como foi para você, Streptococcus pyogenes, né? E caso ela não seja identificada ou tratada com antibiótico, você pode causar essas febres reumáticas, que eu coloquei aqui, ó, febre reumática, glomerulonefrite, escarlatina e amidalite, por exemplo, tá? Então, dessa forma, o principal meio de diagnóstico de infecção para essa bactéria é a partir da identificação da toxina por meio da detecção de anticorpos produzidos pelo organismo contra a bactéria, que é a streptolizina O, tá? Então, apesar de resultado positivo ser característico da infecção por Streptococcus pyogenes, nem todas as pessoas desenvolvem sintomas de febre reumática, tá? Tipo glomerulonefrite, amidalite, por exemplo, devem ser acompanhadas pelo médico, tá bom? Então, mais uma vez, ele deve ser feito também em jejum de 4 a 8 horas, tá? De acordo com a recomendação médica, tá bom? E aí você faz o teste de detectar a presença da antistreptolizina O no sangue, tá? Que é feita a partir da adição de, geralmente, 20 microlitros do reagente, chamado de látex azo, então aquela partícula de látex que está lá com o antígeno do azo, essa toxina da bactéria, e coloca ali mais 20 microlitros da amostra do paciente naquela plaquinha igualzinha do PCR, tá? Homogeneiza por 2 minutos e vê se aglutinou ou não. E o resultado é dito negativo caso a concentração da estabilizina O seja igual ou inferior a 200 micras por ml, tá vendo? Então, igual ou superior a 200 ali por ml significa que ele aglutinou, tá? O resultado pode variar de acordo com o laboratório, que eles vão analisar a idade da pessoa. Também, se teve aglutinação, também tem que se fazer o teste semiquantitativo para verificar a concentração de antistreptolizina O no sangue, tá bom? Então, a mesma coisa aqui, se deu positivo, também tem que fazer o teste semiquantitativo, tá bom? Aí, se deu positivo, aí o médico vai solicitar uma cultura microbiológica, tá? Vai pegar lá uma coleta na garganta do paciente, né? Coleta lá o sangue do paciente com suave e pede um teste microbiológico, né? Porque se deu presente, agora tem que fazer os testes microbiológicos para confirmar, de fato, o diagnóstico desse paciente, tá bom? Fator reumatoide também é um outro teste de aglutinação, que é muito utilizado para pacientes que têm artrite reumatoide. Também são partículas de látex revestidas com imoglobulina G humana, tá? Ligam-se fragmentos de FC, né, de uma imoglobulina G, que é a imoglobulina, e também se aglutina, concentração igual ou superior a 8 micro por ml, também deu positivo, tem que se fazer o teste semiquantitativo, tá vendo? Todos que têm positivo tem que fazer teste semiquantitativo. E o fator reumatoide é muito legal porque, de fato, ele é bem específico para... Deixa eu voltar aqui. Ele é bem específico para os testes
ele é bem específico para testes para artrite reumatoide. Então, se o paciente de fato tem artrite reumatoide, tá? Ele dá aí positividade para esse fator. E também é importante também até para monitorar a doença do paciente, porque se ele tem artrite, ele vai tomar algum corticoide, né, para diminuir essas dores nas articulações. Então, se também o medicamento está fazendo efeito, vai diminuir também a quantidade de fator reumatoide presente na corrente sanguínea. E o teste quantitativo também vai diminuir a diluição. Então, por isso que, de fato, é um tipo de teste muito importante para esse tipo de pacientes, tá bom? Outro tipo também de teste é a hemoglutinação, tá? A hemoglutinação, vocês percebem aí, que é um teste que se utiliza em placa, tá bom? Então, tem uma placa, tá? E no caso ali, está sensibilizado com o quê? Sensibilizados em hemácias. Então, eu tenho, de novo, antígenos solúveis, um antígeno adsorvido nessa hemácia. Então, vamos substituir o látex pela hemácia. E se o paciente carrega o anticorpo contra, ele vai se ligar a essa hemácia, que a gente está mostrando o desenho aqui, tá vendo? Então, ele está aqui sensibilizado a hemácia com o antígeno. Se o paciente carrega um anticorpo, ele vai se ligar a essa partícula e aí ele vai aglutinar também. Por isso que a gente chama de hemaglutinação, porque é hemácia, tá? E aí você sempre faz em placa. Essas placas já vêm adsorvida nela a hemácia. Diferente do outro que a gente faz nessa plaquinha, né, lisa, que você pinga, aqui não. Aqui a placa já vem adsorvida, já a hemácia. Então você só coloca a amostra do paciente, tá bom? E aqui mostrando ela bonitinha aqui, tá vendo? Então eu tenho aqui bonitinha a placa, tem controle negativo, tem controle positivo, as amostras do paciente, também faço teste quantitativo também, tá bom? E aí coloco a amostra do paciente diretamente aqui na placa, tá bom? Porque um tipo de teste que pode ser utilizado para hemoglutinação indireta é o teste que a gente chama de Immunohigh Chagas. O teste de Chagas é um teste de hemoglutinação indireta. Então, você utiliza aí hemácias, tá vendo? De aves estabilizadas com componentes antigênicos do Trypanosoma cruzi. Então, você vai ter lá a hemácia aqui, acoplada na placa com o Trypanosoma cruzi. Se o paciente carrega o anticorpo contra o Trypanosoma cruzi, vai fazer essa reação de aglutinação, tá? Então, a aglutinação quando reage com anticorpo contra os antígenos presentes no soro do paciente. Como que eu sei o resultado? Reação negativa, quando as hemácias se depositam no fundo da cavidade formando um botão. Reação positiva, quando as hemácias se depositam no fundo da cavidade como um tapete, às vezes com bordas irregulares, tá vendo? Então, botãozinho negativo, sem botão positivo. Ó, então aqui mostrando, quando é positivo, você coloca a amostra do paciente, fica com botãozinho, tá vendo? Ó, não reage. E positivo forma esse tapete, ó, esse botão desaparece. Tá vendo? Então aqui, ó, tudo aqui, ó, na placa negativa, aqui positivo. Aqui nessa parte 2, tá vendo? 1 deu negativo, 2 positivo, negativo, positivo, negativo, 2 positivo. E da mesma maneira, se deu positivo aqui, tem que fazer teste quantitativo também para ver o quanto que ele tem de carga dessa partícula e até também para monitorar a ação terapêutica, tá bom? Immunohigh, teste para Chagas, beleza? Bom. Continuando, nós temos também a reação de microfoculação, que a gente chama de VDRL, Retinal Disease Research Laboratory, ou RPR, que é o Rapid Plasma Reagent, ou seja, esses testes é para avaliar a sífilis. Pronto. Qual que é a diferença? O VDRL é para triagem e o RPR é teste confirmatório para sífilis. Que tipos de partículas são utilizadas? Sensibilizadas? Cristais de colesterol, cardiolipinas também podem ser utilizadas. Geralmente para teste de VDRL, a gente utiliza essas placas escavadas, tá vendo? Então é uma placa diferente, então a gente não utiliza aquelas placas que eu do PCR que eu mostrei para vocês, ou placa já sensibilizada aqui em Immunohigh. Ela é uma placa escavada, que você também coloca aqui a partícula de cristais de colesterol, coloca a amostra do paciente e visualiza essa microfoculação por microscópio, tá? Pode utilizar amostra de soro, de plasma e também de líquor cefalorraquidiano. Aqui mostrando, então, o paciente tem uma suspensão antigênica da sífilis, que está acoplada a essas partículas de cardiolipina, de colesterol, lecitina, por exemplo.
Se o paciente carrega o anticorpo contra a sífilis, vai se ligar e aglutina, mas essa aglutinação a gente chama de microfoculação, tá vendo? E você vê essa reação aqui mostrando aqui no desenho positiva. Então aqui mostrando as partículas, cagiolipinas como antígeno. Se tiver um anticorpo presente, ele faz essa ligação aqui, tá vendo? Tudo interligado. Aqui mostrando o VDRL, ó, teste de floculação. Então tem o cagiolipina, colesterol ou a lecitina. Coloca na placa, pinga lá o reagente que tem esse antígeno junto com essas partículas. Coloca o soro do paciente, a amostrinha, homogeniza, tá? Bem. Mas você vê que a homogeneização é um pouquinho maior o tempo, então o ideal é homogeneizar e colocar no homogeneizador 100 RPMs por 8 minutos, homogeneizar bem. Depois de 8 minutos você visualiza no microscópio. Em 40 vezes ou 20 vezes você consegue visualizar. Então aqui mostrando que negativo não aparece nada, tá vendo? Fica desse jeito. Positivo mostra essa microfoculação. Então isso aqui está dando positivo para sífilis, tá? Triagem. Então o VDRL, quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com as amostras que contém anticorpo, que a gente chama de reaginas, as partículas de antígeno floculam. E você vê no microscópio. Reação negativa não tem esses agregados. Então fica esse aspecto homogêneo aqui, tá vendo? Negativo. Pode também dar reação fracamente positiva, você tem presença de pequenos agregados diversos, que nem está mostrando aqui, bem pouquinhos agregados, tá vendo? Isso aqui é uma reação mais fraca, e isso é uma reação mais forte, tá vendo? Que fica muito agregado. Reação positiva, presença de médios e grandes agregados. E da mesma maneira, se deu positivo, faço também teste quantitativo. Aqui mostrando, ó, em 100 vezes, a reação negativa e a reação positiva para VDRL, tá bom? E a diferença do RPR? Então, ele é um teste mais confirmatório, tá bom? Também utiliza como antígeno o fosfolipídio, que a gente fala de extrato do coração de boi, tá? Isso que é utilizado como para fazer essas partículas de fosfolipídicas, tá? Cagiolipinas, colesterol, lecitina. E empregadas para triagem de sífilis, que revela a presença dessa reagina. Então, quando é reagina, gente, é anticorpo natural que o paciente produz contra a doença, tá bom? Embora contra-se em quantidades diminutivas, na sífilis atinge altos níveis e evidenciam anticorpos chamados reaginas, presentes no soro de pessoas com sífilis, né? E ocasionalmente em soro de outras pessoas com doenças agudas ou crônicas e também condições fisiológicas gravidez. Então, se a pessoa está grávida, pode também dar positividade para VDRL. Se a pessoa tem uma doença crônica, vamos supor, tem uma artrite reumatoide de forma crônica, bem avançada, pode dar positivo para VDRL? Pode. Então, por isso que VDRL realmente é um teste de triagem. Porque nessas condições, o paciente pode apresentar positividade. Então, por isso que é bom fazer o RPR, que ele é muito mais sensível, um pouco mais específico para sífilis, ou teste de imunofluorescência, que é o FTA, que a gente vai ter depois mais para frente nas aulas, tá bom? Esses testes de VDR, também IPL, também é fácil para realizar, econômico e produtivo, simples e barato, tá bom? O RPR, então, vai ver essas reaginas plasmáticas rápidas. Então, lembra, ele é mais confirmatório. O antígeno também é reparado com a suspensão de antígeno de VDRL, modificado com tecloreto de colina, tá bom? E elimina a necessidade de aquecer soro. DTA para aumentar a estabilidade de suspensão. Você utiliza DTA também na reação para aumentar mais a estabilidade, tá? E no caso do RPR, as partículas que são utilizadas são partículas de carvão. Então, diferente do VDRL, que utiliza partículas de estado de coração de boi, partículas de cagiolipina, colesterol, lecitina, o RPR utiliza partículas de carvão. Tem maior visualização e também melhora ali na visualização. Da mesma maneira, se der resultado negativo, fica um aspecto acinzentado homogêneo. Fracamente positivo, também presença de pequenos agregados dispersos. Positivo, também presença de médios e grandes agregados. Da mesma maneira, também tem que fazer teste quantitativo se der positivo, tá? E o RPR, a partícula de Lattes, fica bem parecido com o VDRL, tá? Não tem muita diferença não, ele fica bem similar um pouquinho com o RPR, tá bom? A única diferença é que trocou a partícula. E ele é um pouquinho mais sensível, mas também pode dar falso positivo. Se você fizer um erro ali durante o processo, gravidez também, tem casos de gravidez que o paciente também apresentou RPR positivo, também doenças agudas, tuberculose, artrite reumatoide e lúpus também, tá? Falso negativo,
que a gente chama de fenômeno de prozona, que o paciente tem um excesso de anticorpo e é tão excesso que acaba dando negativo esse teste. É muito anticorpo que não compete com a quantidade que você coloca ali de partícula. Aí acaba dando um resultado negativo, tá bom? Então, o RPR, ele pode te dar muito no diagnóstico, o VDRL é mais triagem, mas tem muitas desvantagens com relação a esses falsos positivos e negativos. Então, por isso, o ideal para CIVS, até pelas normas da Anvisa, mesmo você fazendo o VDRL e fazendo o RPR, é necessário fazer, para fechar o diagnóstico, o teste de FTA, tá? Que é o teste de imunofluorescência indireta, que é pesquisa de anticorpo, tá bom? Então, você pega a amostra do paciente, tá bom? E vai fazer uma análise de imunofluorescência, tá bom? Então, você vai ver que está mostrando ali, né, ó, interação de anticorpo específico do soro, agentes treponêmicos pré-fixados e lâmina de microscopia. Então, a gente vai ter essa aula mais para frente, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nessa aula, porque a gente vai ter uma aula de microscopia de fluorescência e aplicação, tá? E aí eu vou explicar mais da técnica. Mas só para fechar mais aqui a aula, para vocês entenderem da sífilis, além do VDRL e o RPR, tem que se fazer fluorescência e deu positivo, tá? Que aí você vai visualizar as partículas de sífilis por imunofluorescência, tá bom? Então isso, de fato, esses testes aqui de FTA é muito melhor, porque ele é mais sensível, tá certo? Ele é mais sensível para você analisar. Você tá vendo a partícula, né? Tá vendo que realmente deu positivo, você consegue visualizar a partícula pela fluorescência e ainda fluorescente, tá vendo? Ela floresce, tá? E também você consegue qualificar e quantificar também. Então, de fato, a fluorescência é o teste, o FTA, tá certo? Ele é o mais sensível, tá bom? É o teste mais sensível e mais confirmatório, tá? Para você analisar esses testes treponêmicos, para você analisar o treponema pálido, que é, no caso aí, o sífilis, beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim aqui pelo Zoom, ok? Boa noite.